Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Karina Jacques, professora de Direito Constitucional, e a gente vai corrigir uma questão do 26º Exame de Ordem, a questão 3 da prova 1. O tema é Organização do Estado. Organização do Estado é um dos temas mais cobrados, não é o único mais cobrado, mas é um dos temas mais cobrados dentro das estatísticas das questões discursivas do exame de ordem, segunda fase do exame de ordem. Essa questão, na verdade, ela tem organização do Estado e controle de constitucionalidade. Tem um pouquinho de controle de constitucionalidade, que é um outro assunto bastante cobrado, ok? Vou ler o comando da questão, a gente vai comentar, e aí depois eu leio para você o gabarito da FGV, tá bom? Então, olha só o que diz a questão, vou ler aqui. 26º exame, se você quiser ler junto, dá um pause no vídeo. 26º exame, prova 1, tá? Prova 1, terceira questão. O Congresso Nacional estabeleceu novas regras gerais sobre o regime dos portos brasileiros. Imediatamente, a Assembleia Legislativa do Estado Alfa, interessada na temática, posto estar em fase final a construção de um grande porto no Estado, legislou questões específicas da matéria. Inconformado com o teor das normas específicas estabelecidas pela Lei Y, de autoria do Estado Alfa, que poderiam causar grande prejuízo aos interesses econômicos e políticos do Estado Beta, o governador de Beta, do outro estado, não é? Solicitou que sua assessoria jurídica respondesse com base no que informa o sistema jurídico constitucional brasileiro as indagações a seguir. Então, vamos para as indagações. A. Pode o Estado Alfa produzir normatização específica a que se refere o enunciado? O enunciado está se referindo a portos, certo? Olha o que diz o enunciado. O Congresso Nacional estabeleceu novas regras sobre o regime de portos brasileiros. Dizendo a questão, a Assembleia Legislativa de um Estado membro do Estado Alfa, interessada na temática, porque estava construindo um porto, legisla sobre questões específicas da matéria. A competência legislativa, a distribuição de competência legislativa, respondendo já à pergunta, né? Porque a pergunta, deixa eu correr aqui na tela, a pergunta diz: pode o Estado Alfa produzir normatização específica a que se refere o enunciado? A distribuição de competência legislativa, ela é tema de organização do Estado, tá bom? E lá no artigo 22, nós temos a Constituição determinando as competências legislativas privativas da União. Competências legislativas privativas da União, elas são delegáveis, mas teria que estar no comando da questão a informação da delegabilidade, ok? E aí, como é que acontece a delegação de uma competência legislativa, que é privativa da União? É privativa da União, só o Congresso pode legislar sobre isso. Mas pode o Congresso, por lei complementar federal e de maneira isonômica para todos os Estados-membros e o Distrito Federal, ele pode delegar sobre matérias específicas do artigo 22. E dentre as matérias específicas do artigo 22 está legislar sobre o regime de portos, né? Os portos, a navegação, certo? A infraestrutura aeroportuária, todos esses aspectos, esses serviços, eles são legislados privativamente pela União. Então, respondendo a questão A, a pergunta A, o Estado Alfa pode produzir normatização específica sobre portos? Não, não pode. Aí, respondendo a B, vamos ver a pergunta da B. Está o governador do Estado Beta legitimado a questionar a constitucionalidade da Lei Y do Estado Alfa por meio de ação direta de inconstitucionalidade? Justifique. Então, olha só. O Estado Alfa legislou a Lei Y, violando a Constituição, não é? Porque ele legislou sobre portos, normas específicas sobre portos, sem ter recebido delegação, então não pode, não é? Pode, então, o governador do Estado Beta ajuizar a ADI? Sim. O artigo 103 prevê naquela lista, entre os legitimados à propositura de ADI e de outras ações do controle de constitucionalidade, prevê o governador de Estado. Só que o governador do Estado Beta, que ele não tem aquela legitimidade universal, ele tem a legitimidade especial, ele tem que provar pertinência temática, ok? O comando da questão diz que a Lei Y do Estado Alfa
prejudicaria, poderia causar grande prejuízo a interesses econômicos e políticos do Estado beta. Se o governador argumentar dessa forma, ele vai pontuar a pertinência temática e a legitimidade especial dele. Então, respondendo a letra B, está o governador do Estado beta legitimado a questionar a constitucionalidade da lei Y? Do Estado alfa por meio de ADI? Sim. Só que, neste caso, ele é um legitimado do artigo 103, mas ele tem que comprovar o interesse, o prejuízo que essa lei causaria para o Estado que ele representa, tá bom? Agora eu vou ler os gabaritos da FGV. Letra A. O que diz a FGV? A legislação acerca do regime de portos é de competência privativa da União, nos termos do artigo 22, inciso 10, ok, da Constituição da República. Portanto, a Assembleia Legislativa somente poderá legislar sobre questões afetas ao tema por meio da Lei Y, caso haja a devida autorização do Congresso pela via legal complementar, aquilo que eu falei para você ainda há pouco. Conforme disciplina o artigo 22, parágrafo único, porque a previsão de delegação está no 22, parágrafo único, e eu falei o seguinte, deixa eu terminar de ler aqui. Parágrafo único da Constituição, caso contrário, a lei Y é formalmente inconstitucional, posto estar presente uma inconstitucionalidade formal orgânica. A FGV nem falou isso, mas eu falei na explicação aqui anterior. Se você quiser voltar ao vídeo, você pode voltar. Só não citei o artigo. Para delegar a competência específica do 22, a União tem que legislar por lei complementar federal e de matéria específica do 22 e de maneira isonômica entre todos os estados e o Distrito Federal. Todos os estados eu encontro no 22, parágrafo único, que foi citado aqui pela FGV. O Distrito Federal, eu combino o 22, parágrafo único com o 32, parágrafo 1º. Pode dar uma olhadinha no 32, parágrafo 1º, que ele faz essa referência, que as competências legislativas reservadas aos estados e aos municípios, no caso aqui estados, serão também reservadas ao Distrito Federal, ok? Lendo a resposta da B, resposta da FGV, não é? O governador do Estado beta, como legitimado pelo artigo 103, inciso 5, da Constituição, em princípio pode atacar a lei Y, ato normativo estadual, pela via de ação direta de inconstitucionalidade nos termos do que preceitua o 102, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. Porém, de acordo com a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo sua legitimidade especial, terá que demonstrar a devida pertinência temática, ou seja, no caso, evidenciar que a lei Y do Estado alfa afeta os interesses do seu Estado, o Estado beta, ok? Conforme eu havia comentado com você. Fechamos uma questão, clica no próximo vídeo.